menos 30 minutos, no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Aí cabe a definição de sedentarismo. O que é sedentarismo? Sedentarismo é aquela pessoa, sedentária é aquela pessoa que gasta ou despende menos de 500 quilocalorias acima do metabolismo basal dentro de uma semana. Exemplo, vamos colocar 2.000 calorias que nós gastamos por dia como um adulto. Vai variar de 2.000 a 2.500 quilocalorias dependendo do peso, 60, 70, 80 quilos. Mas de 60 a 80 quilos vai variar nesse intervalo de 2.000 a 2.500 quilocalorias por dia. Então imaginemos que a gente gaste 15.000 quilocalorias por semana. Se você gastar estritamente, exclusivamente essas 15.000 quilocalorias, você é uma pessoa sedentária. Você gastou aquilo lá só para se manter vivo, se manter respirando, andando, dormindo, para fazer as atividades basais, trabalhando, né, para quem trabalha. Para quem não trabalha, estudando, e para quem não estuda nem trabalha, eu não sei o que faz. Mas em relação se você gasta 15.500 quilocalorias, você já é considerado uma pessoa não sedentária. Agora, para ser considerado atleta é diferente. Você teria que gastar no mínimo 2.100 calorias por semana acima do seu metabolismo basal. Aí você é considerado um atleta. Há uma outra pergunta, eu até disse que ia fazer um gancho em relação a essa questão de fadiga, de estresse, mas houve uma pergunta assim: qual a diferença entre estresse, fadiga e cansaço? Cansaço é a sensação que a pessoa tem em relação a qualquer atividade que ela fez, pode ser de trabalho, atividade física. Fadiga é quando a pessoa está extenuada daquilo lá, ela está além de cansada, ela não consegue fazer mais nada. E o estresse é quando a pessoa se encontra já no estado entre saúde e doença, em que ela não é uma pessoa doente, mas ela é uma pessoa que tem batimento cardíaco um pouco mais acelerado, os pensamentos antecipatórios de problemas que ela ainda vai ter que resolver, enfim, ela não tem um sono tranquilo, ela não se alimenta bem e ela tem um cotidiano que a leva a gastar calorias desnecessariamente. Isso é quando a pessoa está estressada. Vamos responder aqui uma pergunta. A nossa primeira tuiteira é Viviane, que se inscreve como Viviane Pedagoga, e ela pergunta: quais os sintomas da labirintite e como tratá-la? Viviane, a primeira questão é a seguinte: labirintite é uma das afecções mais raras do labirinto. Quando a gente fala de labirinto, o certo seria falar de doença do labirinto ou labirintopatia. Labirinto, Viviane, é um caracolzinho, é uma estrutura no formato de um caracol que fica dentro da parte interna do nosso ouvido. E lá dentro ela tem uma aguinha chamada endolinfa que funciona como um nível d'água, de régua, como aquelas réguas de construção, para você conseguir nivelar e ter uma construção adequada. Esse labirinto, Viviane, ele te permite ao seu organismo controlar o ângulo de posição em que você se encontra, para você saber se você está reto ou está torto, te permite controlar a aceleração em que você está deslocando, e você também concatenar, você associar a velocidade com o ângulo que você locomove. Isso é o labirinto. Quando a pessoa tem alguma doença do labirinto, ela tem uma desorganização e pode ter sintomas dessa endolinfa, dessa aguinha, e pode ter sintomas do labirinto. Geralmente o quê? Tontura, muita gente fala tonteira, mas vamos lembrar que tonteira não consta no nosso dicionário. Então ela vai ter tontura, ela vai ter náusea, ela pode ter vômito e muitas vezes zumbido no ouvido, um zumbido inexplicável.